vídeo de hoje nós vamos fazer um review de 7 anos de uso, mas vai ser um review com cara de unboxing, primeiras impressões desta criança aqui, o Galaxy Tab E de 2015, o famoso SM-T560, e nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Então galera, como o meu desejo aqui não é ficar milionário fazendo vídeos nem criando conteúdo para as pessoas, esse canal nunca vai ter propaganda paga, tá? Esse canal também não tem vinheta, então bora pro vídeo. E eu tô falando que a gente vai fazer um review com cara de unboxing primeiras impressões, porque apesar dele não estar com a sua caixa, com o seu kit completo, ele veio para mim numa situação bastante interessante. Ele veio resetado, então nós vamos configurá-lo, tá certo? E vamos fazer uma avaliação principal dele com relação às suas configurações em 2015, eu vou falar um pouco delas, tá? E vou falar também como seria a melhor usabilidade para ele em 2022, tá? Então assim, logo de cara eu também gostaria já de pedir para você que se você gostar desse conteúdo, deixa seu like, se puder se inscrever no canal, porque eu vou tá sempre postando alguma coisa sobre essas velharias, tá certo? Falando desse tablet, tá? Esse é o tablet T560 da Samsung, mais conhecido como Galaxy Tab E. Ele é uma versão um pouquinho melhorada dos Galaxy Tabs. Esse aqui já é acima do Tab 5, Tab 6, é um que já foi lançado na época, Tab 3, desculpa, ele já foi lançado em 2015, para os idos de janeiro, fevereiro de 2015 ele foi lançado e ele tem configurações bastante interessantes, tá? Ele inicialmente ele veio no Android 4.4, o famoso Android KitKat. E a gente sofre um pouquinho com ele porque várias vezes ele não tem atualizações, tá? É muito difícil, alguns atualizaram para o Android 7 Nougat, outros não. Vou verificar na hora que eu fizer realmente a configuração dele, se ele vai ter atualizações, tá bom? Inicialmente eu gostaria de falar sobre as configurações dele, tá? Ele é um tablet razoavelmente fino, tá? Ele é bastante fino até. Ele é leve, pesa para um tablet 490 gramas, para um tablet de aproximadamente 10 polegadas. Ele é leve. Se eu for comparar ele, por exemplo, com o meu iPad 3, deixa eu me verificar aqui. Eu tenho um iPad 3 velhinho. E aí a gente tem mais ou menos uma configuração. Deixa eu só passar aqui, porque fica mais fácil de verificar. O iPad 3, que é o que eu tenho guardadinho ali, para se ter uma comparação, a criatura tem 662 gramas. Deixa-me só pegar para você dar uma olhada. Tá aqui, ó, o meu Apple iPad 3, tá? Guardadinho. Tela do mesmo tamanho, tá? 9,6 para 10 polegadas. Qualquer hora eu vou fazer um review desse tablet também. Porque esse daqui, o iPad 3, ele foi lançado em 2012, então ele está fazendo 10 anos. E fazer um review de 10 anos nele seria bem interessante, tá? Voltando no Tab E, ele é um tablet que foi lançado em 2015, como eu disse, em janeiro, fevereiro de 2015. Ele tem 24 centímetros de altura por 15 centímetros de lateral e 8,5 milímetros. 8,5 milímetros é razoavelmente uma medida muito fina para um tablet, apesar que hoje os tablets estão afinando mais, tá? Para se ter uma comparação do Tab E, por exemplo, para o iPad 3, o iPad 3 ele tem, além das 662 gramas, ele também tem uma profundidade de 9,4 milímetros, e assim, bateria bem potente, tá? Falando desse tablet aqui, esse aqui ele não tem entrada para chip. E o Galaxy Tab ele tem versões somente Wi-Fi e tem Wi-Fi 3G, e as versões mais novas já tem versões com 4G e já tem versões até aplicando o 5G, tá? Com velocidade máxima de download já na casa dos 10 mil megas por segundo. Mas vamos lá, esse daqui ele não é
a versão 3G, ele é só Wi-Fi, ele só tem o slot de entrada do cartão de memória dele, tá? Mas a versão 3G dele, ele é quadriband, como todos, tem HSPA, LTE, a maioria deles funcionam na rede Wi-Fi de 5 Hz, tá? De 5 GHz, ele só não tem a conexão em 4G. O processador dele é um ARM Cortex, tá? A7. Se eu for levar em consideração a ARM Cortex, era, para se ter uma ideia do quanto ele não está defasado, o Cortex ele era o mesmo que equipava o iPhone 3GS, e se eu não me engano, ainda assim esse MediaTek esteve no iPhone 4. Deixa-me só verificar, porque o iPhone 4 ele tinha iPhone 4, tá? Deixa-me só. Só olhando aqui, consultando minha colinha, tá? O iPhone 4, o processador dele, ele já não. O iPhone 4 ele já tem o ARM Apple A4. Então, o Cortex ele é até o iPhone 3GS. Mas é o mesmo processador MediaTek que ocupava os iPhones até antes. Aliás, o meu Apple iPad 3, ele usa um Cortex também, um ARM Cortex A9. ARM, tá? Se a pessoa pegar a imagem do ARM, eu vou até colocar. O ARM, na verdade, nada mais é do que um chip MediaTek. Mas vamos lá. Ele tem um Cortex A7 de 1.3 GHz, ele é quad-core, tá? Ele tem uma memória RAM de 1,5 GB e tem a memória máxima, e esse é o pecado desse tablet aqui, de apenas 8 GB. Também que era o padrão daquela época, tá? Acho que naquela época o tablet mais potente que tinha ainda era o iPad 3 com 64 GB. E eu não me lembro se o iPad Air, não me lembro se o iPad Air da primeira geração tinha mais que 64 GB. Mas assim, era exceção, tá? Porque no Brasil não chegou a primeira geração desse tablet aqui, do Tab E, com mais de 8 GB, sendo que nos Estados Unidos ele tinha uma versão com 16 GB, tá? Ah, não, o iPad Air que foi lançado em 2014, em 2013 na verdade, o iPad Air de primeira geração ele já tinha 128 GB, tá? E a memória RAM de 1 GB. Mas enfim, então assim, ele tem configurações bastante interessantes, tá? Para uma tela de 9,6 polegadas, é a mesma tela do iPad 3, do iPad Air, tá? É uma tela com TFT, né? Uma tela TFT, a percussora ainda do LCD. É uma tela de muito boa visibilidade. Talvez não seja possível ver no vídeo quão boa é essa tela por causa do meu dispositivo de iluminação, mas ó, até olhando para o lado você consegue ver que ele ilumina até bem. E ele cabe um micro SD nele de até 128 GB, tá? A resolução dele é um pouquinho baixa, é 800 por 1200, então assim não é um HD. A densidade de pixels também é baixa, 157 ppi, tá? Mas já tem 16 milhões de cores. Ele não tem, essa tela não tem proteção Gorilla Glass. E aí a gente fala de câmeras, tá? E até um motivo pelo qual naquele tempo era uma briga até boa, tá? Era uma briga até boa, porque, por exemplo, esse tablet aqui, o Tab 3 Lite e o Galaxy e o do iPad Air, eles tinham exatamente a mesma quantidade de pixels, tá? Ele tinha 5 megapixels,
E a mesma resolução, né? Porque se tem o mesmo megapixel, o tamanho da foto é o mesmo, então a resolução é a mesma. A abertura desse cara aqui na câmera traseira era melhor do que a abertura do iPad Air, já que o bonitão aqui, deixa eu me tirar ele ali da capa. O bonitão aqui, ele tem uma configuração bastante interessante, que é uma câmerazinha escondida igual a do iPhone 3 e do 3GS, tá? Se a gente for pegar a resolução de câmera dele, o 3GS ele tem uma câmera de 0,3 megapixels, que é a famosa VGA, tá? E aí, já que a gente já tá falando de câmera frontal, a câmera frontal dessa criança que fica aqui em cima, tá? Ela tem 2 megapixels com abertura de 2.4. E se eu comparar, por exemplo, com o iPad Air, o iPad Air tem 1.2 megapixels. O que na verdade não quer dizer muita coisa, porque a Apple sempre se preparou, principalmente nessa série, quando começa a atuação do iPhone 4 em diante, a Apple começa a evoluir bastante em câmeras. E aí, câmera começa a passar a ser o negócio mais interessante de todos para eles, tá? Lembrando que a resolução de gravação dessa criança aqui, ele como é uma câmera, e aí a gente percebe a diferença de câmera, tá? Ele grava em HD 720 pixels a 30 fps e, enquanto isso, o iPad 3 e o iPad Air, eles já gravam em Full HD na câmera frontal, ele já tem autofocus, todos eles gravam somente a 30 fps, tá? E na câmera frontal, por exemplo, o iPad Air ele já grava em HD a 720 pixels, enquanto o Galaxy Tab ele sofre um pouquinho ali, sabe, naquele 640 por 480. Em relação a isso, tudo o resto eles têm, tá? Com relação a GPS e tudo mais. E ele não tem impressão digital, ainda não era para esse modelo impressão digital. Ele tem player, ele tem vibração, ele tem viva voz, ele tem um sistema de... Até pro Wi-Fi ele é muito bom, tá? E ele tem uma bateria que aí a gente fala assim, pô, complica. Complica porque a Apple anunciou no iPad 3 uma bateria de 11.560 mAh. Aliás, se você procurar no Tudo Celular, eu vou deixar na descrição os dados do iPad 3, ele diz isso, 11.560 mAh. O iPad Air tem um na casa de 8.600 mAh, enquanto o tablet E, ele tem 5.000 mAh, que hoje, né, potência padrão para qualquer celularzinho de intermediário é 5.000 mAh. Nessa época aqui, 5.000 mAh era absurdo. E por isso ele, sendo um tablet barato, ele era um tablet que na época... Eu tinha um Tab 3 Lite, ele me custou uns 300 reais. Esse daqui ele custava em torno de 600, 700. E o Tab 3 ele custava mais ou menos esse preço, já de 10 polegadas. Enquanto isso, a grosso modo, tá? Apesar que eu não posso colocar esse preço porque eu era funcionário da loja. Rapaz, eu vou dar uma pesquisada e vou colocar embaixo o preço que ele era na época, mas ele não passava dos R$ 1.000 não, tá bom? Então agora a gente vai trocar de câmera e nós vamos fazer a configuração deste aparelho, que ele está resetado, e aí a gente vai começar a brincar com ele. Então agora nós vamos configurar essa criancinha, né? Essa belezinha. Está aqui, ó. Ele, como eu disse, ó, ele veio zeradinho, zeradinho, tá? Então vamos lá iniciar. Vamos ativar o Wi-Fi. Deixa eu colocar uma rede aqui. Estamos na expectativa dele atualizar para o Android 7, né? Como eu disse, alguns tabiês no Brasil foram atualizados para o Android 7, outros ficaram na expectativa
esperando, esperando, esperando. E já é possível ver que você mesmo com a tela de lado, ele tem uma condição interessante de visualização de tela. Agora, como tem bastante Wi-Fi aqui, hein? Nossa Senhora! E agora vamos configurar data e hora, porque ainda não era possível fazer essas definições. 9 de novembro de 2022. E o fuso horário, papararapá, Brasília. Isso. Aí aqui a gente vai continuar acertando tudo que a gente gostou, né? Veja bem. Vamos inserir uma conta Google. Tantanã, 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 tantanã. Eita, celular, me ajuda a te ajudar, irmão. Às vezes a gente apanha um pouco do teclado. Pum. E a conta tá sendo ativada. Só aguardar um pouquinho. E já começamos a trabalhar com a idade dele, ó. Ele tá pedindo para fazer login via web. Por que será? Afinal de contas, ele não deveria estar me dando esses problemas. Então agora nós vamos configurar essa criancinha, né? Essa belezinha. Está aqui, ó. Ele, como eu disse, ó, ele veio zeradinho, zeradinho, tá? Então vamos lá iniciar. Vamos ativar o Wi-Fi. Deixa eu colocar uma rede aqui. E estamos na expectativa dele atualizar para o Android 7, né? Como eu disse, alguns tabiês no Brasil foram atualizados para o Android 7, outros ficaram na expectativa, esperando, esperando, esperando. E já é possível ver que você mesmo com a tela de lado, ele tem uma condição interessante de visualização de tela. Agora, como tem bastante Wi-Fi aqui, hein? Nossa Senhora! E agora vamos configurar data e hora, porque ainda não era possível fazer essas definições. 9 de novembro de 2022. E o fuso horário, papararapá, Brasília. Isso. Aí aqui a gente vai continuar acertando tudo que a gente gostou, né? Veja bem. Vamos inserir uma conta Google. Tantanã, 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 tantanã. Eita, celular, me ajuda a te ajudar, irmão. Às vezes a gente apanha um pouco do teclado. Pum. E a conta tá sendo ativada. Só aguardar um pouquinho. E já começamos a trabalhar com a idade dele, ó. Ele tá pedindo para fazer login via web. Por que será? Afinal de contas, ele não deveria estar me dando esses problemas. Bom, aí para resumo da ópera, né? Depois de um tempo, deu um puta de um erro, ele não conseguiu se logar, não conseguiu me logar, agora ele pede para criar uma nova conta, também não vou fazer. Vou mudar a localização e agora eu vou colocar
E agora, sim, ó. Vou pular a Samsung Account, porque para mim não interessa. E sim, estamos aqui com o tablet, já tem telinha lateral. A maioria das informações dele já estão disponíveis. Então vamos fazer o que a gente faz com tudo que a gente pega para fazer review. Tirar foto. Inicialmente, vamos pegar a nossa nenenzinha aqui e trocar de câmera. É possível ver? Boa! Mas eu tô sentindo uma coisa ruim aqui, uma vibração ruim, uma bad vibe. Eu vou fazer mais uma modificação. Só um minuto. Porque esse ângulo não ficou muito saudável para ele. Então eu vou colocar um ângulo melhor. E assim eu acho que a gente consegue trabalhar melhor essa situação. Pronto. Ele já está aqui. Então eu já consigo fazer uma selfie mais de responsa. Filmando. Certo? Isso. E agora nós vamos trocar de câmera. E vamos fazer umas fotinhas do nosso neném. Tá vendo? Tirou a foto. Ele também tem timer para tirar foto, ó. E aí é possível até ouvir um ruídozinho. Vamos inverter ele novamente, que agora eu quero gravar um vídeo. E agora estou gravando um vídeo com a câmera traseira do Galaxy Tab E. Estamos aqui, ó, tentando pegar os detalhes da minha Ferrari do GP1000. Para se ter uma ideia do tamanho dela, ó, ela é do tamanho da palma da minha mão, tá? É uma réplica bastante aceitável, com alguns detalhes muito bons, tá? E aí dá para você fazer, ó, uma filmagem de qualidade. Outra coisa que eu estou fazendo, enquanto eu vou testar o tablet, é testar se a minha boa e velha canetinha de mexer no celular, ela também faz alguma outra coisa, ó. Então ela funciona, eu consigo pegar aqui, ó, e determinar para onde vai o foco dela. Tá vendo? E aí eu posso colocar o foco no Mario novamente. Gostei. Ele só não tem o recurso de bater a foto enquanto está gravando. E eu também não consigo inverter a foto, ou seja, trocar de câmera enquanto eu gravo. Mas, aparentemente, tem uma qualidade bastante excelente, viu? Gostei. Vamos dar outro foco nos brinquedos da minha filha. E é isso aí, vamos tentar gravar um vídeo com a câmera frontal. Para gravar o vídeo na câmera frontal, como eu vou fazer uma troca, então eu vou desligar aqui e vou dar continuidade daqui a pouco. Vídeo gravado, então a gente vai fazer uma outra brincadeira que é testar o áudio dessa criança, porque o áudio dele não é estéreo, tá? Ele só tem a saída de áudio aqui atrás, não é um áudio estéreo, aliás, era pouca coisa, tinha áudio estéreo em 2014, 2015, talvez o Moto G3. Não, minto, o Moto G3 é o que era a prova d'água, o Moto G2 tem áudio estéreo. Vamos ver? Do Galaxy Tab E, tá? Estou no meu escritório, onde eu gravo meus vídeos, tá? E aqui, ó, tô olhando para ele e esse vídeo eu vou postar posterior, porque na verdade, quando eu postar esse vídeo junto com o vídeo inicial do review do telefone, eu não vou conseguir converter ele em 4K.
Vamos ver o outro vídeo? E agora estou gravando um vídeo com a câmera traseira do Galaxy Tab E. Estamos aqui, ó, tentando pegar os detalhes. Aparentemente, tá? Mesmo no display de TFT, ele dá uma imagem muito boa, tá? Apesar da ring light estar mostrando aqui, ó, ele tem uma imagem bastante apurada, tá? E agora eu vou baixar algumas coisinhas nele para brincar com ele e verificar como ele tá de usabilidade, como ele anda, né? Como ele trabalha. E agora, para dar uma continuidade legal para esse vídeo, eu vou tentar verificar uma outra coisa nele, tá? Que ele já está conectado ao Wi-Fi. Como ele está conectado ao Wi-Fi, tá vendo, ó? Versão do Android 4.4.4, o famoso KitKat. A questão é, será que vai dar atualização? Verificar atualizações. Será que ele puxa pro Nougat? 1 milhão de anos depois. E a resposta é não. Todas as atualizações já foram efetuadas. Então agora a gente vai partir para a aplicação dele mesmo, tá? Algumas coisas nele precisam ser atualizadas. E aí agora eu vou ter que adicionar uma conta. E aí nós vamos verificar o que vai dar. Vamos lá. Vamos ver? Estamos aqui, ó, aguardando para ver se finalmente faz um login. É uma complicação. Então assim que ele tiver resolvido a questão do login, foi. Por incrível que pareça, foi. Talvez seja pela questão de conta que ele não tenha pedido atualização. Mas de toda forma vamos verificar. Tá certo? Porque existe um outro jeito de você atualizar o Android no tablet, que é você baixando para ele a questão do... dando um root. O problema é que eu acho que o Android Nougat, ele é um Android bem mais pesado que o KitKat. E talvez por isso ele não deixe muito espaço de memória no aparelho, né? No caso no dispositivo, e por isso talvez ele não atualize. Vou dar uma pesquisada depois e vou colocar na descrição a resposta em relação a quantos gigas tem de espaço quantos gigas ocupa, né, o sistema operacional. Porque, por exemplo, agora nós estamos no Android 4.4 e eu vou procurar o armazenamento dele aqui. E o armazenamento diz para mim que o espaço utilizado para ele até agora, que ele tá virgem, ele tá puro. Tirando os vídeos que eu gravei, tudo nele ocupou 4,68, 3,32 gigas. Então ele ainda tem 4,68 gigas disponíveis aqui, ó. Aparentemente, tá, como eu falei, ó, é um telefone, um dispositivo, um tablet que tem uma fluidez muito boa. Nível de iluminação dessa tela é muito bom. Ele é muito bom se você levar em consideração que ele é um aparelho de 2014, 2015, tá? Salvo a rara exceção do iPad Air, é pouca coisa dessa época que tem uma condição de tela tão boa assim, viu? Até então, minha avaliação dele é perfeita. Vou baixar um joguinho aqui e vamos tentar brincar com ele. Então, galera, passada uma semana, desde quando a gente fez a abertura desse neném aqui, ó, o Galaxy Tab E, tá? Eu tenho umas considerações finais a fazer. Ele está configurado, estava utilizando no canal, a esposa estava usando para trabalhar. E tem umas considerações bastante interessantes a fazer, tá? Inicialmente,
eu gostaria de mencionar a questão da Play Store, tá? Eu não sei porque cargas d'água o Google tem tanto problema para mandar atualizações, sabe? Sempre acontece um errinho e acabou de acontecer de novo. Pedi para atualizar os aplicativos, tá vendo? A Play Store parou, sabe? É bastante complicado isso. O que é bastante interessante porque, assim, honestamente, tá? Utilizando para trabalhar, passando vídeos, fazendo envio e recebimento de mensagens, e-mails, até mesmo utilizando rede social, ele tá ok, tá? O YouTube, o YouTube acaba funcionando direito, tudo nele funciona a contento, exceto pela Play Store. Então, conforme as coisas vão atualizando, sabe? E o Android tem problema grave. E isso é um problema que eu não vou dizer que é só do Google, tá? É da Samsung. Porque a partir do momento que você cria um dispositivo e um tablet é um dispositivo de longa duração, não é igual um celular que você troca em 1 ano, 2 anos, tá? Normalmente a pessoa usa o tablet por muito mais tempo do que um celular. Fica bastante complicado você definir algumas coisas, sabe? Aplicativos param, você não tem atualizações. Agora mesmo, fui pedir agora a atualização do YouTube, tá dizendo que a atualização não é compatível com o dispositivo. É muito chato isso, porque aí a pessoa precisa fazer atualizações de dispositivos através de APK, sabe? É bastante complicado. Você baixa o dispositivo pelo Chrome, depois ele entra no modo de compatibilidade, sabe? Então assim fica sabe, é meio frustrante alguma coisa. Por exemplo, eu vou pedir para baixar um jogo. Tô pedindo para baixar um 8 Ball Pool, que é aquele joguinho de sinuca. E de novo a Google Play Store baixou, parou. Sabe? Então assim, você consegue usar bem, tá? Você consegue usar bem. Você vai ver que o armazenamento do cara, eu ainda tenho, para um tablet de 8 gigas eu ainda tenho 4 gigas disponível para uso, entendeu? Só que, sabe, por exemplo, vamos lá. Eu tinha falado antes sobre a questão da atualização, porque esse tablet ele estava no Android 4.4, certo? Ele continua, aliás, nessa atualização, ele continua nessa fase de 4.4. Só que, como é que eu posso explicar? Sobre o dispositivo. Ó, ele continua no 4.4, tá vendo? Ele continua no 4.4 e ele não atualiza, porque a atualização do Galaxy Tab E ele só é disponível para a versão americana que tem 16 gigas. A versão nacional de 8 gigas e a de 16 gigas ela não funciona. E assim, para quem tem o nacional, tá? É muito difícil você conhecer alguém que tenha. Só que não vem atualização nem nesse tablet que é o modelo Wi-Fi e nem no que é a versão 3G. Então assim, considerações finais pô, precisar fazer um slide, passar um vídeo, alguma coisa, mas por exemplo, a principal utilidade dele que é minha filha brincar, por exemplo, que seria bastante viável, eu não consigo fazer. E isso é triste, sabe? No final das contas, acaba sendo um review de decepção. Você vê uma máquina que, por incrível que pareça, funciona bem, com capacidade de armazenamento de memória externa muito boa, apesar de só ter 8 gigas de fábrica, mas é uma decepção, é uma tremenda decepção, infelizmente, é triste. E assim, não é muito diferente do que a gente vai passar pelos outros
digamos assim, dispositivos que nós vamos atualizar. Aqui atrás, ó, se você olhar para onde está a ponta do meu dedo, ali tem um iPhone 3GS, aqui tem um 4S, aqui tá um 6 e tem um 6S aqui. Do lado de cá eu tenho um Moto G4 Plus, aqui é exatamente onde meu dedo aponta, um G8, eu tenho um G6, eu tenho um Moto E5 Play e tenho um Moto E7 de 64 GB. E já informo, tá? O meu próximo vídeo é o review. Eu ia colocar como review da decepção, mas o do Moto E7 de 64 GB vai ser o review da depressão. Infelizmente é triste, mas é o que eu tenho para dizer, entendeu? E com essa bela decepção eu digo para vocês, até mais.